Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloca a mão sobre o seu peito, sobre o seu coração e diga: Senhor, abre os meus ouvidos para escutar a Tua palavra. Porque eu sei que o Senhor tem uma palavra para mim. O Senhor tem resposta para a minha vida. E eu estou aqui inteiramente à Tua disposição, Senhor, para Te escutar. Derrama sobre mim o dom do Teu Santo Espírito, porque eu quero fazer tudo o que for do Teu agrado, Senhor. Porque eu sei que o Senhor também faz tudo para que eu tenha uma nova vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado. O Senhor conhece o meu coração. Sabe todas as minhas expectativas, sabe tudo que eu espero desse dia de hoje. Os meus desejos, os meus projetos, os meus sonhos, mas as dificuldades também que eu enfrento. Todas essas coisas, ó Deus, aquelas que são boas dentro de mim, mas também aquelas que são tão difíceis, eu as coloco agora aos Teus pés. E Senhor, eu confio em Ti. Confio que Tu tens o melhor para mim. Senhor, eu confio em Ti. E assim sentado, sentada, do jeito que você está, coloca a mão sobre o seu irmão que está à sua direita. Se ele estiver no outro banco, você só estende a sua mão e diz: Senhor, abençoa este meu irmão. Ele está aqui porque Te ama e confia em Ti. Ele está aqui porque ele precisa de Ti. Precisa do Teu socorro, precisa da Tua ajuda. Há tantas questões que ele deseja Te apresentar, mas de todas elas o Senhor tem um profundo conhecimento. Então eu peço, meu Senhor e meu Deus, que acolha a presença deste meu irmão aqui nesta igreja, nessa catedral, neste lugar. A presença dele seja a oração que ele levanta diante de Ti. E eu Te peço, Senhor, abençoe-o. Tira tudo aquilo que está angustiando a sua alma. Tira todo sentimento de desespero, todo sentimento de impotência. Senhor, tudo aquilo que está enchendo a sua mente de preocupações e o seu coração de desgosto, seja agora visitado pelo Teu Santo Espírito. Visita a sua alma, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Eu Te peço agora, e que caia por terra em nome de Jesus todo e qualquer obstáculo à ação da graça de Deus na vida deste meu irmão. E ó Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, cubra-o agora com seu manto de amor, seu manto de misericórdia, de compaixão, de intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Faz o sinal da cruz na fronte dele e diz: eu te abençoo em nome de Deus. Te abençoo em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo. Amém. Bom dia. Ai, que bom dia fraquinho. Bom dia. Melhorou. Deus abençoe você. Passaram bem de ontem? Sejam bem-vindos aqueles que não puderam estar no dia de ontem, mas estão aqui no dia de hoje. Que nosso Senhor nos abençoe a cada um de nós. Uma felicidade podermos estar reunidos na presença de Deus em oração nesta manhã. E eu peço a você que abra então a sua Bíblia, se vamos rezar, oremos com a palavra de Deus. Se vamos escutar o Senhor, escutemos a partir da sua palavra. No Evangelho de São João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11.
Evangelho de São João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. E ontem, durante a palavra, o Senhor nosso Deus nos mostrava o grande amor com o qual Ele nos ama. E o amor que o Senhor tem por nós não é teoria. Porque uma das coisas mais difíceis desta vida é a gente ser amado com palavras, mas não ser amado de verdade. Você concorda? Concorda? É horrível quando você tem uma pessoa que te ama por palavras. Diz que te ama, mas faz tudo o contrário. Tem casamento que infelizmente é assim. O marido em palavras, ele é tudo para a mulher, mas as atitudes dizem o contrário o tempo inteiro. Não participa de nada, não ajuda, às vezes critica, muitas vezes. Dentro de casa até vai bem, é bonzinho e tudo. Mas fora de casa, relacionamentos paralelos. E a gente poderia ir dizendo tantas outras coisas, que na verdade é uma punhalada que desmente essa declaração de amor que diz. Então não tem nada mais desgastante e humilhante do que você ter uma pessoa que te diz uma coisa com a boca, mas faz outra com o coração. Até um dia Jesus falou isso para os fariseus. Os fariseus estavam reunidos, discutindo a respeito de várias coisas, querendo colocar Jesus à prova, e Jesus olhando para eles diz assim: bem diz a respeito de vocês a palavra de Deus, onde está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E isso é uma coisa que é para abrir os olhos e os ouvidos de cada um de nós. Porque a gente pode viver dentro da igreja e ter o coração longe de Deus. Aliás, eu digo para você que entre as piores pessoas que eu conheço, algumas estão dentro da igreja. Eu acho que a pessoa não fica feliz em atormentar nos lugares normais, vem atormentar dentro da igreja. E tem gente que eu vou lhe dizer, é cruel, é ruim, e se sente dono da igreja. Eu não conheço, mas eu acho que aqui não é assim, e estou sendo sincero, mas tem uns lugares onde a gente vai que a secretaria da igreja é o portal do inferno. A secretária é uma enviada, porque afasta as pessoas de Deus pela grosseria, por tomar posse daquilo que é de todos. Se sente dono da igreja, se sente dono do padre. Então, Jesus fala para cada um de nós, que no meio de secretário, mas às vezes é um chefe de uma pastoral, às vezes é o chefe, é a pessoa que coordena o dízimo, pessoas que têm cargos dentro da igreja, vive dentro da igreja, tem problema em casa com o marido, com a esposa, porque não fica em casa, mora na igreja, fez da igreja um pretexto para poder fugir das responsabilidades familiares, mas não adianta de nada, porque em casa ninguém acredita naquela pessoa, os filhos não acreditam, o cônjuge não acredita, e na igreja ela acha que está prestando serviço e está só afastando as pessoas de Deus. Por quê? Me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Talvez você seja uma dessas pessoas que diga assim: eu tenho dificuldade de escutar a Deus, Deus não fala comigo. Eu vou lhe dizer, fala. Às vezes você não consegue ouvir, mas mesmo você não escutando, o coração de Deus está com você. Você sabia? O coração de Deus está com você, porque o coração da gente está sempre com quem a gente ama, e Deus ama você. Então mesmo que você diga assim: eu me sinto só, eu não sinto a presença de Deus, é a maneira como você sente, mas de fato você só está aqui sentado nesse banco, sentada nesse banco, porque o Senhor conduziu a sua vida até aqui, protegeu você, guardou você. E por que eu não sinto?
Talvez você tenha alguém dentro da sua família, pertinho de você, e quando eu digo alguém, pode ser até um filho, que no momento de desabafo, diz para você: mãe, a senhora não gosta de mim. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Olha aí. Quem é pai? Levanta a mão. Talvez você tenha escutado em algum momento de desabafo seu filho dizer para você: eu acho que você não gosta de mim, você não gosta de mim, você prefere o outro, a outra, a mim. Quem é mãe aqui? Quem é pai? Me diz, isso é verdade? De terem dito. E é verdade que você não ama seu filho? Mas talvez ele não sinta. E às vezes a gente não sente, não é porque o outro não nos ame, é porque de alguma maneira a gente carrega um coração estragado, um coração ferido, um coração machucado. De tanto a gente apanhar no mesmo lugar, às vezes a gente perde a sensibilidade. Quem usa sempre um sapato apertado ou tem uma deformidade no pé e pega ali sempre sapato naquele dedinho, naquele calcanhar, naquela joanete, você sabe que chega uma altura que você perde a sensibilidade, você não sente mais. Não é porque não está coberto, não é porque não está apertado, não é porque não está machucando, é que de tanto pegar ali ficou insensível. Muitos de nós aqui, de tanto apanhar emocionalmente, afetivamente, fomos nos tornando pessoas desconfiadas do amor das pessoas. Aprendemos a desconfiar. Então, quando alguém chega para a gente e faz um elogio, quando alguém chega para a gente e faz uma declaração de amor, a gente já começa a pensar: onde é que essa pessoa quer chegar? Prepara que lá vem, vai pedir alguma coisa. Esses dias eu falava para minha esposa, falei: mostrei para ela, tal pessoa me mandou uma mensagem. Aí eu olhei, eu falei: deve ser engano, que estava meio da pá virada comigo. Passado uma semana, aí eu entendi por quê, queria pedir alguma coisa, então precisava se aproximar, precisava falar. Mas em muitas situações da nossa vida a gente já fica desconfiado quando alguém diz alguma coisa boa para a gente, ou quando alguém se achega, porque a gente já fica pensando desse modo: está querendo alguma coisa. Às vezes é e às vezes não é, a pessoa só resolveu dizer para você que isso é importante. Mas enfim, eu e você muitas vezes caímos na tentação de amar pelas aparências, ou de alguém querer nos amar de aparência. Deus não ama assim. Deus te ama no concreto da sua vida. Quem ama não sai de perto. Deus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar, nunca. E por que a gente não experimenta? Por que a gente não sente esse amor? Por que a gente vê muitas vezes o Senhor agir na vida dos outros e não agir na vida da gente? Porque, meu querido, minha querida, existem certas coisas que nós fazemos, ou experimentamos, ou vivemos, ou sofremos, que vai nos tornando cegos para o amor de Deus e das pessoas. Tem gente que você fica chocado quando você vai conversar com a pessoa, porque ela só vê tristeza na vida dela, ela só vê coisa negativa, ela só espera o pior da vida. Tem coisa boa acontecendo, às vezes a pessoa tem um canto para viver, tem um canto para morar, tem um bom trabalho, não falta comida na mesa dela, não falta oportunidade para ela. Tem gente que a ama, que a defende, que luta por ela, mas quando você vai conversar com a pessoa, ela despeja em cima de você uma enxurrada de negatividade, pessimismo atrás de pessimismo, porque é o que ela vê. As experiências que nós vamos acumulando e o rumo que nós damos para a nossa vida, às vezes nos torna impermeáveis ao amor de Deus e ao amor das pessoas. Quando você precisa guardar uma carne na geladeira, ou quando você precisa guardar um produto que precisa ficar fechado, para poder não respirar aquela umidade da geladeira, ou não espalhar o cheiro na geladeira, você coloca dentro daqueles sacos plásticos e zipa. Não é assim?
E tem uns que são hermeticamente fechados. Como é que você faz? Você chupa todo o ar dele. Às vezes você compra no supermercado a carne assim, ela vem chupada dentro de um saco plástico, não tem um arzinho. Você pode pegar aquela carne e jogar na água, você pode pegar do jeito que ela está, você pode jogar na lata do lixo, e depois você lá e tirar e comer aquela carne, não tem problema, porque ela está completamente protegida, de maneira que nada é capaz de entrar ali, nem vento, nem água, nem alguma substância misturada no lixo, porque ela está hermeticamente fechada. No entanto, você vê a carne, e se aquela carne tivesse olhos, ela também veria você, porque aquele plástico não interfere na visão. Inclusive é de plástico, é transparente, para que você veja a qualidade do que está ali dentro. Existem experiências que eu e você acumulamos, que tornou o nosso coração hermeticamente fechado. A gente vê tudo o que acontece fora, mas nada entra para a gente experimentar. A gente vê Deus agindo na vida das pessoas, a gente vê o sol brilhando para todo mundo, a gente vê que o ar está aí para a gente respirar, a gente escuta tantos testemunhos, mas a gente acredita no poder de Deus. A gente acredita que Deus existe, a gente acredita que Ele é todo poderoso, a gente acredita que Ele vê as coisas, a gente acredita inclusive que Deus faz milagre. A gente só não acredita numa coisa, que Ele possa fazer isso também na vida da gente. E a gente se desculpa dizendo, não comigo, eu não mereço. Sabe quando eu penso assim e quando você pensa assim, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que nós não sentimos o amor de Deus. Quando uma pessoa acredita que Deus pode fazer isso por todos os outros, menos por ela, ela não está duvidando do poder de Deus. Ela está duvidando do amor que Deus tem por ela. Talvez na vida muita gente tenha dito para você que você não merecia viver, que não era para você ter acontecido. Você acha que isso é raro? A pessoa escutar na família, às vezes o pai e a mãe ignorante, sem noção, começa a contar para o filho: a gente não esperava por você, a gente já tinha fechado a fábrica quando você veio, seu pai fez de tudo para eu tirar você. Coisa horrível, né? De a gente escutar. E nós vamos escutando às vezes da nossa família, que infelizmente quando a gente chegou, a família estava estabilizada, mas aí mais uma criança e as dificuldades que tiveram que passar, e os irmãos ouvindo os pais dizerem isso, culpam o bebezinho que chegou, fica com raiva do bebê, fica com raiva daquele irmãozinho, daquela irmãzinha, porque ele chegou para poder trazer prejuízo para casa, para desorganizar financeiramente, para desequilibrar a família da gente. E aí aquela criança às vezes dá problema, porque quem não é amado dá problema. Vou dizer uma coisa muito séria para você que não tem filhos, mas que quer ter: se você não tiver disposição de amar seus filhos, de cuidar deles, então não tenha, porque você vai ter problema. Porque um filho não nasce precisando tanto de dinheiro e de roupas e de tanta comida, quanto ele precisa de amor. Se você não for capaz de se dispuser para cuidar de uma criança, se você não tiver amor para dar para essa criança, pouco adianta você dar comida, bebida, cama e roupa, porque isso será incapaz de satisfazer a necessidade dela. Então aquela pessoa, quando não se sente amada, ela dá problema. E digo aqui uma coisa muito séria para os homens que estão aqui: sua esposa começa a dar problema para você no momento em que ela sente que você não a ama, que ela casou com um homem que não a valoriza, que não a respeita, que não é capaz de se colocar no lugar dela.
Aí começam as reações e as respostas que talvez você, meu amigo, não gostaria de ter de uma mulher no casamento. Mas será que isso acontece só com a mulher? Acontece com o homem também. Mas os homens são menos sensíveis a isso. Aguenta um pouquinho mais antes de começar a responder. Mas de toda forma, também digo a você que é mulher, homem tem coração. Pode até parecer às vezes que não tem, mas tem. E se magoa. E o seu marido leva ao pé da letra o que você fala. Porque as mulheres são mulheres e entendem as mulheres. Quando uma mulher ouve a outra mulher dizendo assim: isso nunca dá certo para mim, a mulher já dá um desconto e diz: nunca quer dizer muitas vezes. Nunca quer dizer algumas vezes, mas que tem peso para ela. Quando uma mulher diz assim: eu sempre chego na hora certa, a outra já dá um desconto e diz: sempre quer dizer a maioria das vezes. Quando você diz para um homem nunca, você sabe o que ele entende? Nunca. Quando você diz para um homem sempre, você sabe o que ele entende? Sempre. Quando você olha para um homem, marido seu ou filho seu, e diz assim: você nunca me valoriza, nunca. Sabe o que ele entende? Que você não levou em consideração nenhuma das vezes que ele valorizou você. E sabe qual é a decisão que ele toma? Se o que eu fiz não foi suficiente, não adianta eu tentar outra vez e continuar fazendo. Quando uma mulher diz para o seu marido assim: eu vou me separar de você, isso que você está fazendo me dá vontade de pedir o divórcio. Talvez uma mulher do lado pense assim: nossa, ela está nervosa. Para dizer isso, é porque mexeu com ela. Sabe como é que um marido entende isso quando você fala? Sabe? Preciso arrumar um lugar para eu morar. É sério. Pode olhar que se você falou isso para o seu marido, você que está aqui, na hora que você disse isso, ele parou e ficou olhando para você. Ele não estava olhando para você, ele estava planejando como é que ele vai te deixar. Porque o homem entende ao pé da letra. Por isso que tem coisas que você nunca ouve um homem falar para o outro. Porque a palavra é lei. Então, estou te contando essas coisas para que você entenda que esse homem, às vezes, que te parece frio, distante, insensível, é só a capa que é assim. Lá dentro a coisa está entrando e está fazendo uma bagunça e está sangrando, e o homem não tem tolerância a sofrimento. Homem não tem tolerância a sofrimento. Quem aqui é casada ou já foi casada com um homem? Levanta a mão bem alto. Como é que seu marido lidava com dor de cabeça? Resfriado. Quando seus filhos ficavam doentes, como é que ele lidava com a situação? Não lida. Homem não tem tolerância com sofrimento. A gente tem força, mas a gente não aguenta a dor por muito tempo. Então, o homem, ele vivencia isso, reelaborando e pensando: como é que eu vou reagir a essa situação para ela me causar menos dor? Por isso que, em geral, quem aguenta levar uma família nas costas é a mulher. O homem não dá conta. Mas apoiado pela esposa dele, ele vai longe. Enfim, todos nós na nossa vida experimentamos coisas que foram nos armando contra as pessoas, e por isso nós começamos a desconfiar do amor dos outros, e a gente transfere também essas coisas para Deus. As experiências negativas de rancor, de ressentimento, de mágoa, unidas com a culpa pelos pecados que a gente comete, os remorsos não purificados, isso vai criando no nosso coração uma crosta que nos torna insensíveis a Deus e ao seu amor. Deus continua agindo na sua vida, só que se a gente não quebrar essa casca, a gente não sente.
e de todas as situações que nos impedem de vivenciar essa experiência do amor e da salvação de Deus na nossa vida, as duas piores são o pecado e a falta de fé. Primeiro vem o pecado, menos importante, depois a pior, a falta de fé. Por que primeiro o pecado? Porque o pecado, ele forma em nós uma coisa interessante. Se você cozinha, você já deve ter percebido que se você não lava a panela, por mais nova que ela seja, aquela gordura que você deixar do lado de fora, ao levar de novo para o fogo, ela vai virar uma crosta. Tem panela que você já compra preta. Tem panela que não era preta. Você chega na casa da pessoa, por dentro ela está limpinha, mas por fora, você bate a colher, você tira com a faca aquele cascão. Aquilo lá era metal também, era aço também, era alumínio também, que brilhava quando a pessoa comprou. E por que ficou preto daquele jeito? Foi formando uma crosta, ao ponto de alguns até pensarem que é a tinta da panela. O coração da gente é igualzinho. Certas experiências que eu e você vamos acumulando, vão formando uma crosta em volta do coração da gente, ao ponto daquilo se tornar como que parte do nosso coração, ao ponto de São Paulo falar assim: quem é que vai me livrar desse corpo de pecado? Existe algo dentro de nós formado de culpa, formado de remorso e formado de pecado, que se torna como que um corpo, uma casca em volta do nosso coração espiritual, emocional, afetivo, que nos impede de viver uma experiência boa, positiva de amor. Só que isso não é tão ruim quanto a falta de fé. Porque quando você perde a fé numa pessoa, um casamento acaba quando um deixa de confiar no outro. Um casamento não acaba por causa de uma discussão. Um casamento não acaba por causa de muitas briguinhas. Um casamento não acaba nem por causa de um adultério. Adultério é uma coisa terrível. Adultério, seja da parte do homem, seja da parte da mulher, é uma desgraça para a família inteira, não só para marido e para mulher, mas para os filhos, que também sofrem. De alguma maneira aquilo se comunica para os filhos. O adultério é uma desgraça para a pessoa que é traída, mas é ainda pior para a pessoa que traiu. Porque a pessoa que foi traída, ela é atingida de fora para dentro. Mas a pessoa que traiu, ela é atingida de dentro para fora. A pessoa traída foi humilhada. Uma promessa foi quebrada. Mas ela não cometeu pecado nenhum. A pessoa diz: ai que vergonha, meu marido me traiu. Ai que vergonha, minha esposa me traiu. Você não devia dizer isso não. Você devia dizer assim: que vergonha para ele. Que vergonha para ela. Que vergonha para ele que fez uma promessa, levou a família dele na igreja, jurou diante de Deus, na frente de todo mundo, e foi incapaz, incompetente para manter a promessa que ele fez. Coitado dele, não traiu só a mim, traiu os filhos dele, traiu os pais dele, traiu a si próprio, se colocou numa situação terrível. Os amigos verdadeiros que ele tem não vão aprovar isso. Ele se isolou das pessoas que o amam e que acreditam nele. Só vai ficar do lado dele vagabundo, sem vergonha, gente safada, que pensa como ele. Coitada dessa mulher, que se vendeu pelas suas carências, que se vendeu pela sua revolta, que se entregou num relacionamento que pode tirar tudo dela, tudo, o marido, os filhos. Então o adultério, ele é uma desgraça para o homem, uma desgraça para a mulher, mas é sobretudo para quem o cometeu. É que a gente avalia a coisa só do ponto de vista social, mas se você for avaliar a coisa a partir da alma, que coisa terrível. Mas nem mesmo um adultério
é capaz de acabar com um casamento. Que teve pessoas que desceram ao fundo do poço e fizeram essa experiência, mas que conseguiram sobreviver, conseguiram ultrapassar, venceram, se perdoaram, e depois chegaram inclusive a se amar mais do que antes de ter acontecido essa situação miserável. Conhece pessoas que passaram por isso? Eu conheço muitas. Mas se isso não acaba com o casamento, o que é que acaba? Quando um perde a confiança no outro. Mas uma situação como essa que você exemplificou, isso não pode acabar com a confiança, pode ferir a confiança. Mas para acabar tem que ir mais longe. Porque quando você conhece a pessoa com a qual você vive, às vezes você entende, a pessoa estava mal, a pessoa estava numa depressão, a pessoa tinha uma história de vida terrível, machucada, aprendeu que casamento, o espelho que ela teve, os modelos que ela teve dentro da família dela, todos passaram por essa ferida da traição. Aí você vê a carência da pessoa, você vê o complexo de inferioridade, e ao mesmo tempo que você se indigna, porque ela não deveria ter feito isso com ela mesma e com você, por um outro lado você tem compaixão, e você dá a chance, e você confia de novo. Mas se não houver confiança, acaba. Porque quando você não confia em alguém, você não aceita o amor dessa pessoa para você. Por que que muitos de nós não experimentamos o amor de Deus na nossa vida? Porque nós não confiamos de verdade que Ele nos ama. E quando você não confia, aquele amor, por maior que seja, é incapaz de se comunicar a você. Por isso que quando a gente ama um jovem, nós não podemos simplesmente amá-lo. Nós precisamos fazer com que ele sinta o nosso amor. Então eu tenho 2 filhos. Eu dizia, um tem 22, outro tem 20. Mas quando eu encontro com eles, hoje eles estão maiores do que eu faço igualzinho quando eles eram pequenininhos. Dentro da possibilidade, né? Porque hoje eu já não tenho mais força para tirar do chão e jogar para cima. Não porque eu não tenho a mesma força eu tenho. Eles é que cresceram. Mas eu chegava em casa, eu pegava aqueles meninos nos braços, eu apertava até estralar cada ossinho da coluna deles. E eu beijava, eu cheirava, eu jogava para cima, eu pegava pela mão, eu ia passear. E na hora de dormir, às vezes eles estavam deitados, eu deitava em cima deles, como se eles fossem um travesseiro, esmagava eles debaixo de mim, virava, colocava eles em cima de mim, abraçava, sentia o cheiro deles. E ali, quando eu via que eles estavam com a cabecinha no meu peito, escutando o meu coração, eu dizia, eu amo você. Eu te amo, meu filho. De todo o meu coração. Eu não sei como te amar mais. E hoje, quando eles chegam, eu faço a mesma coisa. Ele chega grandão, aí eu beijo, eu abraço e digo, eu te amo. Que saudade de você. Que bom que você está aqui em casa. Gente, que pai e que mãe que nos dias de hoje, com filhos maiores de idade, o filho morando em outra cidade, podendo ir no final de semana para onde ele quiser, esse filho volta para casa. Sabe que o meu filho mais velho falou para mim e para minha esposa a respeito desse mês de março? A Rose, minha esposa, entregou a agenda nas mãos dele. Ele olhou todos os finais de semana ocupados, menos o do meu aniversário. Todos. Um deles, inclusive, eu estou aqui com vocês. Eu vou usar, me perdoe, eu vou usar a expressão que ele utilizou. Ele olhou a agenda e disse assim, não, março foi sacanagem. Como é que vocês não estão em casa para ouvir? A casa está lá, é só ir. Se o pai e a mãe não estão, não vão. Por que não vão? Porque casa não é
não são as paredes nas quais você entra, mas aquilo que faz dela um lar. Se o pai e a mãe não estão, não é interessante para eles virem. Gente, isso é o maior elogio que a gente pode receber. E eu digo a você que os meus filhos se sentem amados porque eles confiam em mim. Você precisa confiar em Deus. Você precisa voltar a confiar em Deus, para você experimentar não somente o grande amor que Ele tem por você, mas o socorro de Deus na sua vida, porque existe uma graça, gente, que fica como que atada, amarrada, e não é conferida a nós, nem tanto pelos nossos pecados, mas pela nossa falta de fé. Porque o pecado Deus perdoa, mas a falta de fé nos fecha a libertação, a cura e a comunhão com Deus. Ninguém deixa de entrar no céu porque cometeu um pecado, por pior que seja. Márcio, eu cometi um pecado terrível. Ou como quem acompanhou o Sorrindo para a Vida, se eu não me engano, de quinta-feira, nós recebemos lá um testemunho de uma mãe contando a conversão de seu filho, sendo que ele foi parar na cadeia porque cometeu um homicídio. E ela dizia: mães, não percam a esperança, porque meu filho estava no fundo do poço, chegou a cometer um homicídio, chegou a fugir da cadeia, mas o meu filho teve um encontro pessoal com Deus e ele mudou. A salvação de Deus chegou a ele. Ninguém deixa de entrar no céu, por pior que tenha sido o pecado que cometeu, mas porque não confiou na misericórdia de Deus, que poderia salvá-lo. Confie em Deus. Você está vivendo situações difíceis na sua casa? Confie em Deus. Seu matrimônio está vivendo uma situação delicada? Confie em Deus. Você está percebendo que a sua vida como que está escapando por entre os seus dedos? Confie em Deus. Você recebeu um diagnóstico que tirou o chão de debaixo dos seus pés? Confie em Deus. E aí nós vamos a esta palavra, João capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou ao templo, e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio, em pé. Ele levantou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Beija essa palavra.
Porque ela não conta a história dessa mulher, ela conta a minha história e a sua história. E agora que você beijou essa palavra, aplauda a palavra de Deus. Aplauda Jesus. A importância de estarmos em oração para sabermos enfrentar situações delicadas da nossa vida. Se você não for uma pessoa de oração, você vai cair em todas as armadilhas que o mal montar na sua vida. E eu te adianto, no Salmo 90 diz que o Senhor é aquele que nos livra do laço do caçador. Todos os dias o demônio monta uma armadilha para você, todos os dias. Hoje mesmo tem uma armadilha preparada para você. Você não cai nela porque Deus te livra. Você não cai nela porque Deus te dá sabedoria, você escapa. Às vezes você cai, só que ela não produz todo o efeito negativo que era para produzir, porque Deus põe limite. Mas se eu e você não rezarmos, nós vamos cair de armadilha em armadilha. E Jesus, olha aqui, foi para o Monte das Oliveiras. O que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras? Rezar. E de madrugada, voltou ao templo. Foi fazer o que no templo? Fala alto para ouvir. Foi rezar e ensinar. Voltou ao templo e todo o povo se reuniu. Ele foi rezar, mas o povo se reuniu em torno dele. Ele começou a ensinar. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que havia sido pega em flagrante em adultério. Essa mulher foi arrastada pela cidade. Como é que a gente sabe disso? Porque era o padrão, era o castigo que eles aplicavam. Ele não deixava ela pôr a roupa, ele pegava pelos cabelos, ia arrastando ela pelos cabelos pelo meio da cidade, para que todos vissem. E aquela mulher ali nua, despida, exposta, foi jogada no meio da roda. E ali eles disseram: aqui, nós pegamos em flagrante, aí pelado, estava cometendo adultério. E a lei de Moisés é Antigo Testamento, é Êxodo, Deuteronômio, está aí na sua Bíblia. Manda que apedrejemos tais mulheres, manda que apedrejemos quem comete o adultério. Primeira pergunta: cadê o homem? Porque ninguém comete adultério sozinho, não. Ela foi pega em adultério e a lei de Moisés manda apedrejar. O que o Senhor diz? Por que eles montaram essa armadilha para Jesus? Porque naquela época Israel estava sob o domínio do Império Romano. Então Israel era um país, mas outro país estava dominando. Roma mandava em Israel, e o que valia era a lei de Roma. E pela lei de Roma, quem matasse uma pessoa cometia homicídio, não importava o motivo, e seria julgado por Roma. Então, se Jesus dissesse: cumpram a lei, apedrejem essa mulher, eles iam acusá-lo de ter provocado o homicídio dela. E se Jesus dissesse: deixa ela embora, eles iam dizer: ele não segue os nossos mandamentos, não segue a lei de Deus, ele não pode ser de Deus. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Gente, aquele povo já estava com a pedra na mão. Eles estavam cientes, eles tinham certeza que Jesus ia dar mole para eles apedrejarem a mulher. Estava com a pedra na mão. E Jesus sabia que dependendo do que eles respondessem, eles iam moer aquela mulher na pedrada. Olha a sabedoria de você lidar com uma situação difícil de conflito. Em vez de Jesus encará-los, desafiá-los, provocá-los, o que Jesus fez? Abaixou e começou a escrever com o dedo no chão. Que tem o mesmo efeito de você sair para a pia na cozinha lavar a louça. Começou a briga dentro de casa.
vai para a pia, vai lavar a louça, deixa o outro falando sozinho, esvazia a situação. Eu apresentava um programa chamado Papo Aberto, e esse programa era ao vivo, das 10 à meia-noite, pela TV Canção Nova, e era em São Paulo, 250 quilômetros de distância de onde eu moro. Então eu terminava de apresentar o programa, eu entrava, o programa acabava meia-noite, 00:03 eu estava dentro do carro com o carro ligado. Eu ia do jeito que eu estava, porque eu queria chegar em casa, eu queria dormir ao lado da minha esposa, e eu chinelava de volta para casa. E eu chegava em casa, ia tentar dormir, mas 2h da manhã, você dirigindo, a adrenalina fica lá em cima, você vai dormir 3, 3:30, aí o sono que começa nessa hora não é igual se você tivesse dormido a noite inteira. Você pode dormir a parte da manhã, com o povo cortando grama na rua, gente passando e gritando, carro buzinando, moto cortando a avenida, não dá. Mas eu ficava em casa ali naquela parte da manhã, e às vezes eu, querendo agradar minha esposa, eu fazia alguma coisa. Aquele dia eu acordei entusiasmado, falei, vou limpar essa casa, vou encerar esse chão, quando ela voltar vai estar tinindo. E foi o que eu fui fazer, limpei tudo, varri tudo, e a hora que eu estava passando a cera, numa parte que o piso é de madeira, bateu um reflexo, e eu vi um fio de cabelo enorme da Rose no meio da cera, lá no meio. Eu parei e pensei, se eu caminhar até o cabelo, vai ficar a marca dos pés na cera, estragou todo o trabalho. Se eu não tirar aquele cabelo de lá, ele vai ficar fossilizado ali para o resto da vida, ele vai colar ali e não vai sair nunca mais. Olhando para aquele cabelo, eu me enfureci com a pessoa que eu queria agradar. Eu falei, desgraçada da mulher, solta mais pelo do que gato. Ela tem que ter cuidado com esse cabelo dela, todo lado. Olha só o que a gente nervoso, um fio, todo lado onde a gente vai tem cabelo dela. Peguei o cabo da vassoura, enfiei lá, dei um jeito de tirar aquilo, mas ficou um nó no meu pescoço. Quando ela chegou, em vez de dizer para ela bom dia, meu amor, porque eu queria agradá-la, a minha frase para ela foi, você precisa ter mais cuidado com esse seu cabelo, a casa está cheia de cabelo seu, um fio. Do jeito que ela entrou, ela passou por mim e disse, bom dia meu amor, foi para a cozinha, começou a picar cenoura, e eu atrás dela, não, porque a gente vai num lugar tem cabelo, a gente vai em outro lugar tem cabelo, ela picando a cenoura, me ignorando. Aí daqui a pouco, eu insistindo, ela virou para mim e disse assim, meu amor, eu sei que você está querendo brigar, mas eu não vou brigar com você, você só está cansado. Eu olhei para a mão dela e disse, que bom que essa faca está na mão dela e não na minha, vontade de matar. E aí ela terminou, eu me acalmei, que vergonha. Contei para você do jeitinho que foi, você sabe por quê? Porque eu sei que só muda o endereço, o resto é tudo igual, na sua casa do mesmo jeito. Muda uma situação ou outra. Quando a gente está cansado, quando a gente está irritado, a gente fala sem pensar. Daqui a pouco eu me acalmei, fui lá e disse, me perdoa, você tem toda a razão, e completei, obrigado por não ter respondido. Obrigado porque você ficou na sua, porque eu e a minha esposa não brigamos, porque a gente tem um acordo. Quando um está nervoso, o outro não responde. E Jesus ali abaixou e começou a escrever, os ânimos foram se acalmando. Quando o povo silenciou e ficou curioso para ver o que ele estava escrevendo, que provavelmente não era nada, Jesus virou para eles e disse, olha, a pessoa para condenar a outra não pode cometer o pecado que ela cometeu. Então quem não tiver pecado,
Cumpra a lei, atire a primeira pedra. Bateu na consciência deles e um a um eles começaram a sair, até que ficou só Jesus e aquela mulher despida, exposta na frente dele. Ela em pé, Jesus abaixado. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é quando você se rebaixa até a altura do outro para você levantá-lo junto com você. Quem já teve que buscar um pai bêbado na rua sabe o que é misericórdia. Porque você, para catar do chão, você tem que descer até a altura da miséria dele. Às vezes todo urinado, às vezes todo vomitado, às vezes ensanguentado, porque quando caiu bêbado, o pessoal diz que bêbado não machuca. Machuca sim. E sangra sim. E cai de cara no chão e arrebenta o óculos e corta o rosto com a lente do óculos, igualzinho qualquer pessoa. Aí você chega a ver aquela pessoa que você ama no chão, bêbada, suja, e quem não gosta dela achando engraçado, rindo. E aí você se levanta, se abaixa, desce, você que não é alcoólatra, desce até a humilhação da pessoa, para que da humilhação dela você possa erguê-la até a altura da sua dignidade, da dignidade dela. Jesus não despreza você. Ele se abaixa até a situação que você está vivendo para te levantar junto com ele, porque só tem um jeito da gente levantar uma pessoa, é descendo com ela, não cometendo pecado, mas indo até a dor dela. Você não vai conseguir levantar um filho ou um esposo criticando, porque quem critica olha de cima para baixo. Deus, que poderia fazer isso, não olha você de cima para baixo, não. Deus se abaixa onde você está para dizer: meu filho, eu estou aqui para te levantar. E pergunta para aquela mulher. Jesus precisava perguntar para ela. Ela tinha que responder da própria boca, para ela perceber que ela não era menos digna do que aqueles que estavam lá. Mulher, ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Aí Jesus levanta, olha nos olhos dela e diz: eu também não te condeno. Tenha paz no seu coração. Volta para sua casa. E para não acontecer de novo isso ou coisa pior com você, não faça mais. Só quem ama é capaz de fazer isso. Gente, Deus não enviou o seu Filho amado apenas para solucionar problemas, porque nós reduzimos Jesus a um respostador, um respondedor de problemas, um criador de soluções. Deus não enviou Jesus só para solucionar o meu problema e o seu problema. Deus não enviou Jesus só para romper com os grilhões do pecado. Não, Jesus foi enviado de Deus especialmente para trazer vida e vida em abundância. Toca nessa pessoa que está sentada do seu lado com carinho e diga para ela: Jesus foi enviado para você. Sabe por quê? Pergunta para ela: você sabe por quê? Porque Deus acha e tem certeza que a vida que você está levando poderia ser muito melhor. Com carinho, pega na mão dessa pessoa e diga: Deus tem uma vida muito melhor para você. Essa vida que você está vivendo não é a que Deus quer mais, Ele quer mais para você. Jesus veio, meus queridos, trazer vida e vida em abundância, porque Jesus é a presença do amor do Pai para com os pecadores. Então, se você errou, se você cometeu pecado, se você foi uma pessoa merecedora do inferno, nosso Senhor veio especialmente para você, porque Ele não veio para os sadios, Ele não veio para os santos. Se você é sadio e santo, você não precisa de Jesus e Ele não veio para você. Você se salva sozinho.
não vai se salvar. Mas se você reconhece que você não merece sequer estar aqui como eu não mereço, eu quero lhe dizer que de uma maneira especial Jesus veio para você. Ontem à noite, fiquei hospedado aqui, nesse hotel que nos recebe sempre com tanto carinho, o Bourbon. E na mesa ali com os amigos eu contei algumas experiências ao orar por pessoas que estavam endemoniadas. E uma das situações que eu lembrei ontem e contei foi a seguinte: eu fui convidado para pregar em Campos dos Goitacazes em 1995. Era uma quadra de escola pública, lugar mais pobre. O melhor lugar que eles conseguiram no final de semana foi uma escola, aquelas quadras abertas. E eu costumava começar o encontro com uma oração de libertação, de renúncia e de exorcismo. E quando deu um intervalo, uma mulher me procurou no intervalo da manhã, por volta das 10, disse assim: você vai fazer essa oração de novo? Porque se você for fazer essa oração de novo, você me avisa que eu estou indo embora. Eu falei: o que houve, senhora? Não, uma vista da gente escurece, eu quase caí, se não fosse minha amiga que está aqui me segurar, eu tinha ido para o chão, esse negócio faz mal para a gente. E começou a falar, enquanto ela ia falando, me deu um nó no peito. A sensação que eu tinha era como se eu tivesse engolido uma mamona. Sabe o que é uma mamona? Inteira, e ela tivesse ficado parada aqui, não subia nem descia. Ela falando e me doendo, e eu pensei assim: essa mulher está oprimida. Quando eu pensei isso, o sentimento se desfez. Eu falei: olha, é Deus me falando. Eu falei: se eu disser muito, ela não vai querer me ouvir. Eu preciso dizer o suficiente. Eu falei: minha senhora, obrigado, porque a senhora me contou isso. Vamos fazer o seguinte: está acabando esse intervalo, mas no intervalo do almoço, que tem um tempinho mais, a senhora me procura aqui, que eu tenho uma coisa para lhe dizer. A senhora entendeu? Entendi. A senhora vem? Vem. Eu falei: antes de almoçar, no intervalo do almoço, antes de almoçar. A senhora entendeu? Entendi. Falei: o que a senhora precisa fazer? Procurar você. Eu falei: quando? Intervalo do almoço. Antes ou depois de almoçar? Ela: antes de almoçar. Eu falei: então tá bom. Deu o intervalo do almoço, ela veio. E ela disse assim: olha, você prometeu que não ia fazer oração, né? E fez. Eu não tinha prometido nada. Ela disse: mas eu não me senti mal, já estou bem, então fica tranquilo, pode continuar o seu trabalho, não se preocupa comigo. Mas Deus tinha colocado no meu coração que ela estava oprimida. E ela começou ali como que a se desfazer daquela situação. E eu perguntei: mas a senhora não gostaria nem que eu rezasse pedindo a Deus que abençoasse a senhora? Ela disse: uma bênção nunca é demais, né? Eu falei: não. E aí eu me descuidei, porque ela esvaziou tanto a situação que parecia que estava tudo bem. E encontros assim como o nosso, gente, não dá para a gente ficar rezando individualmente. Mas naquela situação era diferente. Não foi ela quem pediu, foi Deus quem tinha colocado. Então eu peguei a cadeira, e atrás, escola pública, você sabe, atrás de todo golzinho tem uma parede. Eu fui para trás da parede com ela, peguei 2 cadeiras e levei para trás da parede, uma cadeira, levei para trás da parede, coloquei lá, para ela sentar, para eu rezar por ela. Coloquei as minhas mãos sobre ela e comecei: Senhor Jesus, por este sinal da cruz, envolva todos nós e nossos familiares no seu amor, no seu poder e no seu sangue. Tem alguma coisa de errado com essa oração? Quando eu disse isso, essa mulher se entortou todinha na minha frente, ficou deformada e começou a falar comigo como se fosse outra pessoa. Essa mulher que eu não conhecia, nunca tinha visto na vida, e nessa época Canção Nova não tinha televisão, eu não apresentava programa nenhum, eu era um seminarista que tinha acabado de entrar na Canção Nova. Aquela mulher começou a dizer coisas que ela não tinha como saber da minha vida pessoal. E aquele demônio que estava nela começou a dizer como é que iria me destruir. A coisa ficou grave. E eu vacilei, porque não se reza por uma pessoa nessas condições sozinho.
Então eu fiz o que Deus me inspirou, estendi a mão sobre ela e disse: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que você esteja amarrado. E aquilo travou. E fiquei lá, encostado na parede, esperando passar alguém. Porque eu sabia que se eu continuasse a oração... Como é que você sabia disso, Márcio? Tem coisas que você simplesmente sabe. Eu sabia que se eu continuasse a oração, essa mulher ia começar a arrancar a roupa. Ela deu sinal disso? Não. Mas do mesmo jeito que eu sabia que ela estava oprimida, Deus me mostrava que era isso que ela ia fazer. Agora você imagina, você está aqui fazendo um encontro comigo, você entra ali atrás na sacristia, eu estou lá parado e uma mulher. O que você ia pensar? Olha o que ele faz no intervalo do encontro. E eu pensei, se eu for segurar para ela não arrancar roupa, vai passar alguém, porque o diabo ele faz, não só a situação acontecer, mas faz alguém passar também. Vai dizer que eu que estava arrancando a roupa dela. Do jeito que ela está, eu não consigo levá-la. E torta desse jeito eu passar com ela no meio do povo, o povo vai assustar. Então, só posso ir sozinho. Se eu for sozinho, quando eu voltar, ela não está. Tem que ficar esperando. Aí passou um menino, eu disse: meu filho, vem cá, vai lá na livraria e chama tal pessoa, diz para ela vir aqui. Aí veio uma moça da Canção Nova, expliquei para ela o que tinha acontecido, a mulher lá travada. A hora que eu coloquei a mão e eu voltei a rezar, um espírito violentíssimo. E o Senhor colocava no meu coração que era assim que eu deveria interpelar. Voltei para aquela mulher, eu sabia o nome dela e disse: dona fulana, como foi que esse espírito de ódio entrou no seu coração? Ela deu um grito, gente. O negócio saiu dela. Saiu porque ele estava nela. Ela caiu de joelhos e começou a confessar a Jesus na nossa frente. Ela não falava comigo, não falava com a Marina que estava do meu lado. Ela dizia assim: Senhor, meu Deus, me perdoa, porque eu mandei matar meu filho. Ela era uma empregada doméstica, que a vida inteira lutou para ter a casinha arrumada. Nas lutas para conseguir cuidar da casa, descuidou do filho. O filho se tornou um tóxico dependente, contraiu uma dívida imensa com o tráfico. E para poder pagar as drogas que ele pegou, ele vendeu tudo que ela tinha dentro de casa. As coisas mais caras ele entregou na boca de fumo. E aí a mãe, quando percebeu o que tinha acontecido, pegou o que sobrou e entregou para um assassino para matar o filho dela. Até o rapaz achar o filho em condições para matá-lo, ela havia se arrependido. Mas assassino não deixa contato para você ligar. Ela se arrependeu, mas não conseguiu desmandar o assassinato. O filho dela foi morto amando dela. E sabe o que ela dizia? Eu mereço o inferno. Eu sei que eu vou para o inferno, porque o que eu fiz não tem perdão. E deixa eu lhe dizer, o que ela fez não tem perdão humanamente falando. Mas foi por causa de pecados assim que Jesus morreu na cruz, pagou o preço. E ali eu dizia para ela: um erro não conserta o outro, minha querida. Você se condenar não vai trazer seu filho de volta. Você se arrependeu? Me arrependi. Perdoe-se, porque Jesus te perdoa. Perdoe-se. Deixe o Senhor salvar seu filho e deixe o Senhor salvar você. Porque os santos contam que quando a gente morre, não é Deus quem nos condena. É a pessoa pela própria consciência, como a dessa mulher, que vai para o inferno sozinha. A pessoa passa a vida construindo o inferno. Você já viu que tem gente que é especialista em fazer inferno onde a pessoa chega? Ela está treinando para o lugar para onde ela vai. A vida inteira ela fazendo inferno na vida das pessoas. Ela não vai se adaptar no céu. Você já viu que tem gente que se incomoda com o silêncio, se incomoda com a alegria dos outros, se incomoda com uma família que se ama, porque a pessoa está acostumada com o inferno. O inferno é a casa dela. Do mesmo jeito também que algumas pessoas correm um sério risco de não entrar no céu,
Porque quando chegar lá, se São Pedro afastar um pouquinho, ela vai olhar lá dentro e vai dizer: fulano está aqui? Ele entrou? Onde ele está eu não fico, desce. Você não duvide que há pessoas que fariam isso. Tamanho o ódio, o ressentimento, o rancor, a revolta contra Deus por não ter castigado, condenado a pessoa. E aquela mulher estava se condenando. Aquela mulher tinha crises epiléticas fortíssimas desde o assassinato do filho dela. Gardenal e outros remédios controlados não continham as crises epiléticas, porque era de raiz espiritual que ela vivia. Aí ela passou pela confissão, o sacerdote a abençoou, a absolveu, e aquelas crises epiléticas cessaram completamente. Se Deus perdoa um pecado assim, por que você acha que Ele não perdoaria você? Onde o seu pecado foi muito, eu quero lhe dizer uma coisa: Deus vai derramar uma graça tão abundante que vai transbordar a sua vida. Onde você menos acha que tem merecimento, aquilo que você acha que é objeto para Deus desprezar você, é justamente o contrário. É nessa área onde a graça de Deus vai operar mais abundante na sua vida. E ainda te dou um exemplo que você tem diante dos olhos. Você já ouviu falar em AA, Alcoólatras Anônimos? Você sabia que a totalidade ou a quase totalidade das pessoas que operam lá e que ajudam umas às outras são ex-dependentes do álcool, ou são dependentes do álcool, mas que estão em abstinência? Onde o pecado foi grande, onde essas pessoas desceram ao fundo do poço, hoje transborda uma graça tão grande que elas são instrumentos para tirar as pessoas desse caminho. Nunca pense que aquilo que aconteceu com você na sua história foi a desgraça e a perda da sua vida, porque Jesus é capaz de fazer daquilo que você mais se envergonha um instrumento que mais vai alegrar e orgulhar você na sua vida, inclusive para a salvação das pessoas, porque onde há abundância do erro e do pecado, superabunda o amor misericordioso de Deus, se nós abrirmos as portas para Jesus. Então quem está procurando o verdadeiro sentido da sua existência, você que está procurando um sentido para a sua vida, você que vive se perguntando assim: o que eu vim fazer nesse mundo? Por que eu estou nessa família? Por que eu não me acerto? Por que eu não me encontro? Por que eu não me acho? Por que eu trabalho e eu sinto que o meu trabalho não se realiza? Parece que o meu coração tem sede de um amor que eu ainda não encontrei. Você que está procurando o sentido da sua existência, da existência da sua vida, você que se sente necessitado de paz na sua mente, no seu coração e paz com os outros, você precisa saber de uma coisa. Fala para o seu irmão: você precisa saber disso, que ele vai falar agora. Você precisa saber de uma coisa. Fala para ele: você precisa saber de uma coisa. Você ouviu o que o Márcio falou? Pergunta: você ouviu o que o Márcio falou? Você precisa saber de uma coisa. É isso que Jesus vai te dar se você aceitá-lo na sua vida. Você vai passar a ter paz com você mesmo. Você que vive atormentado, que não consegue dormir direito, que tem sono perturbado, que vive uma angústia, que não consegue ficar num lugar sozinho, que quando entra em casa tem que ligar a rádio, tem que ligar a televisão, tem que abrir o celular, porque você não consegue ficar sossegado. Você que se sente mal quando entra num lugar, você que teve que fazer um esforço imenso para esse encontro, porque você não consegue ficar em lugar com muita gente. Você que tem dificuldade com pessoas, você que tem a sensação de quando você entra num lugar, está todo mundo olhando para você e não é porque te gostou não. Você que tem a sensação que as pessoas antipatizam com você, você que se pergunta se alguém de verdade te ama. Você que não sente paz com Deus, eu quero lhe dizer, é exatamente isso que Jesus lhe dá quando você o aceita em sua vida. Veja essa mulher que a palavra de Deus coloca diante dos nossos olhos. Aqueles que a surpreenderam
em adultério, aqueles que a flagraram pecando, eles a arrastaram à presença de Jesus, certos, eles tinham certeza, eles tinham firme convicção de que Jesus iria confirmar a pena de morte decretada por Moisés. Por isso que debaixo da túnica, eles vestiam a roupa igual a do padre. Você já viu que de vez em quando no altar o padre esconde as mãos debaixo da túnica? Tem umas entradas aqui, a mão some. Eles estavam tudo de mãozinha sumida. Adivinha o que tinha na mão? Pedrada. Eles só estavam esperando o aval de Jesus. Eles tinham certeza de que Jesus ia decretar a morte dela. Só que em vez disso, Jesus teve fé nela. Quanta gente na sua vida estava certo de que você não ia dar certo? Você. Quanta gente na sua vida, em algum momento que você atravessou, disse: agora ele se danou, agora ela não se levanta mais. Teve gente que blasfemou a seu respeito, dizendo: graças a Deus, até que enfim ela recebeu a paga que ela merecia. Eu não sei o que você sabe, mas você tem uma torcida contra você. Dá uma cutucadinha no seu colega aí do lado. Você sabia que tem uma torcida contra? Pega a mãozinha dela, faz um carinho e diz assim: ó, tem uma coisa para lhe dizer. Nem todo mundo gosta de você não. E se você der chance, você sabe que você vai ganhar? Pedrada. Muita gente que você conhece e não conhece marcou prazo de validade para a sua vida. Talvez dentro de casa você tenha escutado: você só dá problema, você só dá prejuízo, você não vale o feijão que você come, daqui de casa você é a pessoa que sempre dá problema. Talvez você tenha escutado isso. Talvez dentro da sua cabecinha uma voz dizia para você: seu pai foi embora por causa de você. Sua mãe não tem felicidade porque ela sempre teve que cuidar de você. Você só dá problema, você só dá prejuízo. E onde todos desconfiaram de você, Jesus teve fé em você. Como ele teve fé nessa mulher, como ele teve fé nela, ele também tem fé em mim e tem fé em você. E embora, porque essa mulher não era uma santa não, ninguém mentiu não, gente. Ela era uma mulher adúltera. E talvez você que tenha sido traída pelo seu marido com uma mulher adúltera, talvez se você pudesse, você tinha ido lá dar uma pedrada. Essa mulher, embora tendo sido infiel, o Senhor lhe devolve a sua dignidade perdida. Talvez, minha amiga, você tenha sido infiel. Talvez, meu irmão, rodando por aí, achando que coisa de igreja é para gente ultrapassada, para gente careta. Talvez você olhasse e dissesse assim: esse negócio de igreja é falcatrua, é esquema para tirar dinheiro de trouxa. A maior prova de que isso não é verdade é você. Quanto dinheiro você já põe na igreja? Às vezes não paga as hóstias que você comungou, às vezes não paga o banco que você sentou, às vezes não paga a luz que está ligada. Você que tem empresa, você que tem funcionário, você que tem uma empregada dentro de casa, pergunte a você mesmo quanto custa ter alguém para poder limpar a sua casa, que é menor do que essa igreja. E pergunte quanto você já gastou. Ninguém está aqui interessado no seu dinheiro não. Talvez você tivesse pensado assim: nossa, igreja é coisa de trouxa. E você, perdido pelas propostas dessa vida, meu irmão, caiu na proposta fácil desse mundo que diz: você tem que curtir, você tem que ter prazer, você tem que viver o máximo possível de relações sexuais, você tem que ter na sua cama tantas mulheres quanto você puder. Que você possa viver o suficiente para entender uma coisa:
Quem conhece mulher, não é quem pula de mulher em mulher, não. Para você conhecer mulher, saber, entender de mulher de verdade, você não precisa de quantidade, você precisa de qualidade, meu irmão. Se você tiver uma boa esposa, você vai entender de mulher. Esses caras que vivem com uma mulher pendurada no pescoço deles a cada dia, eles não entendem de mulher, eles entendem de mentira, eles entendem de sedução, eles entendem de promiscuidade, eles entendem de se vender, mas tudo isso tem um preço, e pode ser que eu e você tenhamos passado por isso, e pagamos o preço de um sentimento de vazio terrível, um sentimento de condenação, porque a nossa alma conta para nós. Há uma felicidade que escapa da gente. Embora você tenha sido infiel, talvez não traindo o marido, talvez não traindo uma esposa, mas em outras situações, mesmo que aquilo que eu fiz, que você fez, tenha me desmerecido, mesmo que os outros me julguem, mesmo que eu me sinta a pior de todas as criaturas, em Jesus eu posso me recuperar, me levantar e recomeçar. Você que veio aqui nesse encontro, você sabe qual é o plano de Deus para você? Eu não sei qual foi o plano que você fez, mas tem uma decisão que nosso Senhor já tomou a seu respeito. Nesse encontro, um simples encontro, menos de 2 dias, Jesus já determinou que você vai se recuperar, que você vai se levantar, e que você vai recomeçar. Você aceita? De verdade? Mas eu lhe digo, isso só é possível em Jesus. Várias vezes eu fui chamado, tentar me envolver, para eu entrar numa dinâmica muito moderna, de palestras, de coaching. Desculpa, eu não troco a pregação da palavra de Deus por isso, nem ferrando. É ruim, Márcio, as palestras? Não. Às vezes são até necessárias. Mas muitas pessoas que entraram nessa dinâmica foram por um viés de motivação, motivacional. Então, durante aquele fim de semana, durante aquela semana, elas estão no auge, elas estão com os nervos, no melhor sentido da palavra, a flor da pele, parece que tudo vai dar certo. Termina o curso. Do mesmo jeito que elas foram jogadas lá em cima, elas descem numa depressão profunda e elas entendem que aquilo não corresponde à realidade, porque falta alma. Nós não estamos aqui para ser motivados. Nós estamos aqui para ter um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai te recuperar, Ele vai te levantar e pela graça de Deus você vai recomeçar. Porque para Jesus tudo tem remédio, a sua vida tem remédio. Ele veio buscar e salvar aquele que está perdido, não quem está bem. Quem está bem não precisou vir para o encontro, não. Para você ter ideia, eu penso que o piorzinho de todos aqui sou eu, porque todo final de semana eu estou no encontro. Eu acho que Jesus me pôs para Ele me consertando aos pouquinhos. Quem é que é chamado? Talvez aqueles que mais precisem. E olha que coisa maravilhosa, Jesus, ao perdoar essa mulher, nem sequer Ele faz alusão ao seu passado. Não pense que você vem aqui no encontro para Ele jogar na sua cara aquilo que você fez, ou que você precisa se esfregar na lama que você patinou a vida inteira. Não, nosso Senhor sabe de tudo isso. Então por que a gente tem que confessar, Márcio? Porque a confissão, gente, não é chafurdar na lama. A confissão, você vai me permitir usar uma expressão ruim? Vai? Sim? Se você não respondeu, eu não respondo também. A confissão é igual um vômito. De vez em quando a gente tem que chegar na privada e porque se você não fizer isso, aquilo que você ingeriu vai te matar. Só é contra a confissão quem nunca se confessou. Porque você quer ver o que uma confissão faz com a pessoa? Não precisa se confessar, não.
No dia que tiver confissão, você vai, senta no banco. Deixa eu ver se aqui tem confessionário aqui na nave da igreja. Não tem, né? Lá no fundo. Você vai lá no fundo, perto do confessionário, aonde é permitido ficar, onde você não escuta a conversa dos outros com o padre. Você senta lá quietinho, finge que está rezando e fica observando como a pessoa entra e como a pessoa sai. Como a pessoa entra e como a pessoa sai. Presta atenção. Duvido que depois do quinto ou sexto você não vai entrar na fila. Duvido. Você nunca fez isso porque você nunca prestou atenção. Porque se você olhar a cara que a pessoa entra e a cara que a pessoa sai, você entra na fila. Para quê? Botar para fora o que está matando você. Olha, nosso Senhor nem faz alusão ao passado dessa mulher. Nós é que estamos viciados a patinar e a escorregar em nosso passado, como numa poça de lama infectada. A gente fica igual porco chafurdando ali o tempo inteiro. Depois a gente não sabe por que a gente vive triste e doente. Cutuca o teu amigo aí do lado, diz assim: sabe por que às vezes você fica triste e doente? Não vou te dizer por que não. Vou te falar outra coisa. O que você deve fazer? Fala para ele, olhando nos olhos: para de chafurdar no seu passado. Para de ficar se lambuzando na lama. Fala, para de você ficar trazendo de volta essas coisas sujas e podres das quais Jesus já te libertou. A gente fica procurando no passado que não presta, a gente fica ressuscitando situações podres da nossa vida. Tem gente que depois de um tempo convertido, tem a pachorra de ficar com saudade da vida velha que tinha. Depois não sabe, porque vive triste e doente. A gente não deixa a ferida sarar. Eu lembro que eu era pequenininho, minha avó passava do lado com chinelo na mão e para de cutucar a ferida. Vou usar a expressão que ela usava: isso vai azangar, e você vai perder essa perna. Eu cortava o cabelo em São Paulo com um rapaz, e o irmão dele foi amputado. Tudo começou com uma feridinha na canela. Ele ia coçando, ele ia coçando, ele ia coçando. Um dia ele estava sentado e esse rapaz cabeleireiro olhou e viu que tinha uma laranja debaixo da barra da calça dele, igual uma laranja. Ele falou: o que é isso aí? A hora que ele levantou, era um tumor. Tudo começou com uma feridinha, mexendo, não contou para ninguém. Ferida da sua vida que você cutuca e não leva no médico para ele sarar você, e esse médico é Jesus, pode amputar a sua vida. Deixa a ferida sarar. Olha aqui nos meus olhos, por favor. Você não acha que já deu de sofrer com o que já foi? Você não acha que está na hora de você virar a página da sua vida? Você não acha que está na hora de você começar uma nova história com Jesus? Porque Jesus não nos quer presos ao negativo do que já passamos. Ele manda a gente seguir em frente. Olha o que ele fala para essa mulher: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai em paz. Inclusive, quando nós terminarmos o nosso encontro hoje, ninguém vai falar para você: arma uma barraca aqui dentro da igreja para você viver aqui. Vai dizer para você: volta para a sua casa, vai testemunhar para as pessoas o que o Senhor fez na sua vida. Jesus manda a gente seguir em frente. Ele olha para aquela mulher com amor, com misericórdia. Ele sabe que ela precisa de ajuda e ele não a condena. Nosso Senhor sabe que você precisa de ajuda. E Ele não só não te condena, como Ele já te perdoou. Você está perdoado. Talvez você não soubesse, mas você está. E quando nós entendemos que Deus é nosso amigo, começa para nós um futuro totalmente novo e aberto. Vai! Não peques mais. Quero convidar você a ficar de pé.